Amar é adorar, é o tema dessa noite. E eu queria começar contando uma história. Conta-se uma vez... espera aí. Isso aqui eu consigo mexer, pronto. Ok, pelo menos isso aqui para me dar mais uns centímetrozinhos de fio. Conta-se uma vez que um autor chamado Stephen Covey, ele uma vez estava andando de metrô e ele olhou... enquanto estava passando as estações e tal, as passagens do trem, em um certo momento entrou um homem com duas crianças novinhas. Eles já entraram fazendo aquela baderna, que, imagine, metrô não é tão comum aqui na maior parte do Brasil, mas imagine no ônibus, aquelas crianças viradas nos 240 e corria para um lado, corria para o outro, e pegava o jornal de uma pessoa que estava lendo, e assustava as pessoas, gritava e saía rodando, e o pai quieto, sem aparentemente dizer nada, fazer nada, sem aparentemente se importar com aquela situação. E Stephen olhou para aquele pai, olhou para as crianças, mas que pai irresponsável, uma falta de controle que tem com esses filhos. Se fossem meus filhos, já tinha dado umas lapadas, eles já tinham ficado quietos. Por que esse pai não faz nada? Então, o Stephen, já incomodado com aquela situação, aquelas crianças simplesmente não conseguiam deixar ele pensar, de tanto barulho, tanta bagunça que eles estavam fazendo. Então, ele pegou e foi falar para o pai: pai, você não tem nada que você consegue fazer para dar uma acalmada nessas crianças, só um pouquinho, com todo carinho, todo jeito, mas, por favor, me ajude o povo, a gente não está aguentando mais esses meninos aqui. Então aquele pai respondeu: sinto muito pela bagunça que eles estão fazendo, eu também não sei mais o que fazer. É que acabamos de vir do hospital e a mãe deles acabou de morrer. E é o jeito que eles conseguem lidar com essa situação. Eles estão muito abalados com isso. E eu mesmo não sei o que eu consigo fazer nesse momento. Naquele momento, você imagina a cara de Stephen, foi no chão. Eita, nossa, que climão. Mas é isso. A partir do momento que ele entendeu o contexto daquelas crianças, a partir do momento que ele entendeu o contexto daquele pai com aquelas crianças, a visão dele acerca da situação foi transformada. Ao entender melhor o contexto por trás daquela ação, a visão dele foi transformada. E é sobre esse tipo de transformação que eu queria falar com vocês. Quando passamos a conhecer a história como um todo, quando olhamos para a fonte daquele que revela todo o conhecimento, nós passamos a ter uma visão diferenciada, uma visão transformada. E eu queria falar da transformação da visão nesse cidadão aqui, Isaías. Abra a Bíblia de vocês no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Curiosamente, o chamado de Isaías não está no capítulo 1, é curioso. No capítulo 1 tem umas profecias e tal. O chamado dele só vai aparecer no capítulo 6. Abra aí e acompanhe comigo. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 4. Eu nem vi essa água trazendo aqui. Trouxeram no instante, foi? Oh, obrigado. Foi um flash, não passou por mim que eu nem vi. Então, bom já saber. Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 4. Antes de nós lermos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, com a Tua palavra aberta em nossas mãos, para aprender sobre o chamado de Isaías. Que a transformação que ele teve na vida dele possa ser real na minha vida também, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 4, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imagine que cena gloriosa, que cena majestosa. E qual foi a reação de Isaías diante disso? Continue comigo a partir do verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, uma coisa para pegar a brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a reação de Isaías diante de tão grande transformação que ele pôde passar ao contemplar aquela cena de glória diante de Deus. E com o que podemos aprender com isso? O que podemos aprender com a transformação que Isaías teve? Bom, para começar, o próprio livro de Isaías é um livro curioso. Se você reparar, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Curiosamente, a Bíblia tem 66 livros. Os três primeiros, ou melhor, o primeiro capítulo de Isaías, ele vem trazendo, os três primeiros versos praticamente, ele vem trazendo como era a terra perfeita, como entrou o pecado e o plano de Deus para restaurar. Os primeiros 3 capítulos da Bíblia falam de como a terra era perfeita, como o homem pecou e o plano para restaurar isso. No último capítulo, no finalzinho do livro de Isaías, é mostrado uma restauração, o fim do pecado e uma nova terra de novo perfeita. Claro que Isaías está fazendo uma referência direta a Jerusalém restaurada após o exílio, mas também pode ser aplicada à nova terra quando Jesus voltar. E nos últimos capítulos da Bíblia, nos últimos capítulos de Apocalipse, nós vemos um pecado extirpado, a terra purificada e uma nova terra agora perfeita para todos os salvos. É fantástico. É como se o livro de Isaías fosse uma mini Bíblia. Você quer entender a Bíblia? Quer um resumo da Bíblia? Pronto, Isaías é um resumo da Bíblia de maneira poeticamente perfeita. E olha, é interessante também que ela está dividida em 2 seções. O livro de Isaías está dividido em 39 livros que falam sobre a invasão e o cativeiro assírio, e 27 livros com mensagens de cura e conforto. Ao mesmo tempo que a Bíblia divide em 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. As coincidências são incríveis. Coincidências não, a providência divina ao fazer esse livro é algo fantástico. Bom, Isaías pode ser chamado de um profeta messiânico. Isaías foi o cidadão que mais falou sobre Jesus como Messias que viria. Isaías foi o cara que mais deu descrições de um Messias humano que viria morrer por cada um de nós, pelas suas pisaduras seríamos sarados. Digamos que o povo judeu esqueceu de ler a descrição do Messias por parte de Isaías, porque Isaías apontava o mais claro possível para um Messias que passaria por morte, por perseguição, e pela sua morte nós seríamos salvos. Era o que Isaías dizia, era o que Deus falou para Isaías e o que ele falou do Messias. Parece que os fariseus, judeus em geral, esqueceram de ler essa parte. Mas é o livro que mais fala de Jesus: nascimento, família, morte, ressurreição, seu reino glorioso e outras coisas relacionadas à sua vida. Tudo você encontra em Isaías. Bom, além disso, Isaías, ele estava numa situação em que, na verdade, Israel não estava nada bem. As coisas estavam piorando cada vez mais. Em pouco tempo, ainda nos dias de Isaías, Judá ou Israel estaria sendo levado a cativeiro. Acho que foi Judá. E a situação estava complicada. E mesmo na situação ruim, Isaías conseguiu enxergar coisas boas.
No meio de tão grande destruição, no meio de tão grande complicações que estavam naquele povo, Isaías conseguiu contemplar a glória de Deus. Ele conseguiu ter um vislumbre de quão era maravilhoso ver a Deus, como Deus era incrível. Porque a gente pode enxergar coisas boas, mesmo que as coisas não vão tão bem assim. Nós se conseguimos enxergar coisas boas quando olhamos para Deus, porque quando estamos com problemas, parece que tudo ao nosso redor está com problema também. Mas não precisa ser assim. Nem sempre, só porque estamos mal, tudo ao nosso redor está mal. É a impressão de que podemos ter, realmente é a impressão real. Quando a gente fica mal, parece que tudo ao nosso redor está péssimo. Mas não precisa ser assim. Deus te diz hoje de que mesmo na sua situação complicada, mesmo na sua situação não uma das melhores, Ele te chama para enxergar o lado bom, ou pelo menos olhar para a fonte de toda bondade, olhar para a fonte de toda majestade, de todas as bênçãos que Cristo pode ser na sua vida. Então, a reação de Isaías é o seguinte: ele vai ao templo. Isaías decide ir ao templo. Ele decide ir à presença do único que poderia resolver os problemas dele. Ele olha para o seu povo, ele olha para a sua vida, e isso aqui está complicado, não vai dar certo, vai dar ruim. E ele poderia reclamar com outras pessoas, ele poderia sentar numa roda e conversar com seus amigos como a vida estava difícil, ou fazer um montim para derrubar o rei e eles reinarem de maneira melhor, mas não. Isaías vai à presença do único que poderia verdadeiramente resolver o seu problema, Deus. E a presença de Deus foi o que transformou a vida de Isaías. Quando nós estamos com problema, quando você está com problema, leve o seu problema a Deus. Leve o seu problema ao único que pode realmente resolver a sua situação. E tenha certeza que Ele te mostrará o melhor caminho a seguir. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Primeiro, precisamos ir à presença de Deus. Ali foi onde ele teve a sua vida mudada. Com a reação de Isaías, nós vemos 3 coisas interessantes. A sua visão transformada se deu em 3 aspectos. Primeiro, ele percebe a magnitude do seu pecado. Ele primeiro, ao ver a majestade e a glória de Deus, ele percebe que ele era um homem impuro, ele era um homem de lábios impuros, e além disso, ele habitava no meio de um povo com lábios impuros. Mas ele não primeiro olhou para o povo, ele não primeiro olhou para os outros, ele olhou para ele mesmo. Senhor, como eu sou impuro e fui capaz de contemplar a sua santidade, e ainda habito no meio de um povo que é impuro. Mas o foco de Isaías estava no seu próprio problema, no seu próprio pecado. Os fariseus faziam justamente o contrário. Esqueciam dos seus problemas, esqueciam dos seus pecados e olhavam e acusavam simplesmente os e para os pecados dos outros. Ao contrário dos fariseus, Isaías nos mostra que, em vez de apontarmos os pecados dos outros, já é suficiente olharmos para os nossos próprios. Já temos pecados suficientes, não precisamos apontar ou olhar ou reparar os pecados dos outros. Na verdade, o povo diz que quando apontamos um dedo para uma pessoa, outros 3 dedos vêm apontados juntos para a gente. Então, quanto mais você tentar apontar ou descobrir defeito nas outras pessoas, na verdade, isso é só um reflexo de coisas que você mesmo tem problemas, de problemas que você mesmo tem que resolver, mas às vezes acha tão difícil de resolver que aparentemente parece ser mais simples, simplesmente criticar o dos outros, o problema dos outros que também não estão conseguindo resolver. Bom, a segunda coisa que Isaías percebe é a profundidade do perdão divino. Sabe, ele olha para o quão seu pecado é terrível, mas ele vê como Deus consegue mesmo assim purificá-lo de todo o pecado. Romanos 5,20 vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é curioso desse texto? Paulo, ao escrever as cartas dele no Novo Testamento, ele era meio exagerado.
Quando ele tinha oportunidade de escrever um verbo mais enfático, chamado no grego de verbos compostos, ele usava. Mas nessa situação, ele decidiu usar um verbo composto e um verbo duplamente composto, para dar mais ênfase ainda. E é aqui que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que é curioso? Paulo não diz que tanto quanto abundou o pecado, abundou a graça. Ele não diz que a graça veio simplesmente pagar o pecado. Não foi aquela conta que bateu certinha, exatamente o que precisava. Não. O que Cristo fez, a graça e o perdão divino não serve exatamente só para pagar o pecado. Não. Ele paga e sobra. A graça de Deus é muito maior do que pode ser o meu e o seu pecado. Se você crê nisso, diga amém. Graças a Deus. Não importa quão longe a gente vá, não importa quão feio aparentemente seja o nosso pecado, Deus diz que a graça dele superabunda. A graça dele é maior do que qualquer pecado, do que qualquer vida impura que possamos ter. Eis que Isaías percebe. Isaías olha para os seus lábios impuros, para o seu povo, o povo que ele habitava, um povo impuro, mas Deus mesmo assim, ele com uma tenaz pega uma brasa e purifica os lábios de Isaías. Simbolicamente, o fogo seria capaz simbolicamente de purificar toda a impureza dos lábios do profeta Isaías. E agora, a reação de Isaías a esse chamado é interessante. A resposta de Isaías ao chamado divino é simplesmente uma. Deus pergunta: quem nós enviaremos? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías é uma evidência incrível de uma transformação radical que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Quando Isaías percebe, tamanho é incrível a transformação que Deus pode fazer sem desculpas, sem explicações. Na verdade, sem muitos detalhes. Ele não pergunta: Senhor, eu posso ir, mas para onde que o Senhor está me enviando? Eu posso ir, mas tipo assim, e minhas despesas o Senhor vai cobrir? E o povo, será que vai ouvir o que eu tenho a dizer? E essa mensagem é interessante para eu falar. Isaías não pergunta nada. Deus só pergunta: quem irá por nós? Isaías diz: eu vou. Acabou. E esse deve ser o nosso chamado diante de Deus. Por quê? Não devemos nos preocupar com nossas necessidades, não devemos nos preocupar com nossa segurança, não devemos nos preocupar com nada disso. Quando Deus te pedir para fazer algo, você não precisa se preocupar com nada, porque Ele já se preocupou com tudo, amém? Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe qual é melhor para você. Então, se Ele está te pedindo para fazer uma coisa, só faça, meu querido. Nem sempre precisamos pedir explicações ou tal, quando isso se refere a Deus. Deus é perfeito, Deus sabe do que precisamos, e Ele sempre pedirá para fazermos o melhor para nós, que é o que Ele deseja. É isso que Isaías chega e simplesmente responde: Senhor, eu vou. Essa visão, aquela visão, transformou Isaías para sempre. Essa visão foi capaz de transformar Isaías num homem completamente diferente. Sabe, Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 308, diz assim: em pé, por assim dizer, na plena luz da divina presença do santuário, ele sentiu que, se deixado à sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Assim via Isaías. Mas um serafim, um anjo que trabalhava bem perto de Deus, foi enviado para libertá-lo de sua angústia e capacitá-lo para a sua grande missão. A batalha pode ser difícil, o chamado de Deus pode parecer desafiador. Não se preocupe, Deus irá capacitar a você. Deus irá te dar forças para cumprir a missão que Ele está te dando. Se Ele está te chamando agora para você se entregar diretamente a Ele, não se preocupe, Ele irá providenciar tudo e Ele vai te dar forças para tomar essa decisão. Apenas precisamos ir até Ele. E foi isso que Isaías fez.
Ele reconheceu a sua incapacidade, mas encontrou em Deus a sua capacitação. Eu me pergunto, se pergunte nesse momento também. Nós, que supostamente já tivemos nosso encontro com Cristo, estamos aqui hoje. Por que às vezes não parecemos estar tão ativos e tão dispostos a cumprir a missão de Deus, a cumprir o chamado de Deus? Olhem comigo para essa cena aqui. Aqui é uma tentativa de representação do sistema solar. Acredito que bem próximo do proporcional. Tem esse planeta gigantão, que é Júpiter, do lado com a rodinha ao redor, com os anéis ao redor. Tem o Júpiter e ali perto do Sol tem uma bolinha pequenininha, que aqui está a Terra, né? Tem uma bolinha ali bem pertinho do Sol, que é Mercúrio, certo? Mercúrio, para dar uma volta ao Sol, o mesmo movimento que a gente faz, a gente não, a Terra faz, o mesmo movimento que a Terra faz ao redor do Sol e que a gente chama de translação, que é o que equivale ao nosso ano, nosso calendário, o nosso ano solar, essa mesma volta, Mercúrio demora, enquanto a gente demora 365 dias, mais ou menos, Mercúrio demora 80 dias. É menos de 3 meses, ele já deu a volta no Sol. Enquanto isso, Júpiter, o que a gente demora 1 ano para fazer, ele demora 12. Agora olha, Júpiter é muito maior. Mercúrio é uma bolinha de nada, pequenininha. Por que será que Júpiter consegue fazer essa volta tão demorada? Na verdade, porque Mercúrio consegue fazer essa volta tão mais rápido que Júpiter. Por que Mercúrio é mais rápido? Porque Mercúrio está mais próximo do Sol. A força da gravidade, a força da órbita da estrela gigantona que é o Sol, faz com que Mercúrio ande mais rápido do que Júpiter. É a mesma lógica se você for ver uma corrida ou qualquer tipo de competição em que esteja pessoas correndo ou a pé ou de carro mesmo, e for fazer uma curva, a pessoa que estiver para dentro da curva vai conseguir terminar a curva mais rápido. A que estiver para fora vai demorar mais e provavelmente vai estar atrás. É chamado de força centrípeta. É a mesma coisa a questão da gravidade. O planeta que está mais próximo do Sol é o que faz a volta mais rápido. É o que tem mais força, mais capacidade para ter mais movimento, ter mais poder. É a mesma coisa com nós. Quanto mais estamos próximos ao Sol da justiça, que é Jesus, nós podemos fazer verdadeiras maravilhas. Sabe, Mercúrio é uma bolinha de nada, menor que a Terra, significativamente menor que a Terra. Mas ela consegue andar mais rápido que Júpiter, que é tipo 1 trilhão de vezes maior. Não importa o seu tamanho, não importa quão frágil e insignificante você pareça ser, você não é. Você vale o sangue de Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário por você e pode te capacitar hoje para fazer maravilhas em seu nome, se você permitir. Sabe, é isso que Cristo pode fazer na nossa vida. Eu queria falar a história de um jovem transformado. Por essa imagem talvez vocês não reconheçam, eu não reconheceria, mas existia um jovem chamado Charles. Esse jovem, o nome dele é Charles. Charles, ele era um membro normal da igreja e um dia ele estava foi para a igreja num dia chuvoso, muito chuvoso, quase ninguém foi para a igreja e a pessoa que estava escalada para pregar naquele momento não apareceu por causa da chuva. Então, em dado momento, um sapateiro local se levantou e se ofereceu para fazer uma mensagem de reflexão. Charles não deu nada para o cara, não dava nada, não. O que esse cara vai conseguir falar assim para a gente aqui? Mas aquele homem, aquele sapateiro local, foi usado pelo Espírito de Deus e pôde fazer uma mensagem maravilhosa e diretamente para o coração de Charles. Aquele sapateiro desafiou Charles a tomar uma decisão para ficar cada vez mais próximo de Cristo. Aquele sapateiro falava: Charles, você pode ser um jovem que irá transformar multidões.
Você pode ser um jovem que poderá fazer maravilhas em nome de Cristo se você permitir. Qual será a sua decisão? Charles voltou para casa com isso na mente e a partir daquele dia, sua vida nunca mais foi a mesma. Ele começou a se aplicar e estudar cada vez mais a Bíblia e fazer seus estudos, a conhecer cada vez mais profundamente os temas da revelação de Deus. E na sua vida adulta, no auge da sua vida adulta, ele se tornou conhecido como um dos maiores pregadores que já se viu. O nome dele, Charles, pode ser um pouco comum, mas o sobrenome dele, Spurgeon, pode ser mais familiar. Charles Spurgeon foi um verdadeiro pregador. Procure pelos sermões dele. Charles Spurgeon é um cara que fez sermões fantásticos, principalmente falando sobre a graça de Cristo, em quão transformadora ela pode ser na nossa vida. Um jovem foi capaz de revolucionar a sua história, a vida das pessoas ao seu redor. No momento que nós temos o encontro com Cristo, a nossa vida é completamente renovada. No momento que nós olhamos para Cristo, no momento que nós contemplamos a sua glória, nós só temos uma reação: adorar o seu santo nome. Nós só temos uma reação: adorar aquele que fez maravilhas, que faz maravilhas e que pode, através da minha vida, fazer muito mais prodígios. Nossa única reação diante de Deus, nossa única reação ao contemplar a graça e a misericórdia divina é perceber o quão impuros somos, o quão insignificante podemos ser, mas o quão incríveis e grandiosos podemos ser pelo nome de Jesus. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala que eu gostaria que você fizesse da sua oração. Eu queria que durante a música você dissesse: Senhor, hoje eu escolhi louvar o teu nome. Hoje eu escolhi te adorar. Mesmo que pareça escuro, mesmo que pareça difícil, mesmo com as dificuldades, hoje eu decido louvar o teu santo nome. Você quer, acima de tudo, adorar a Deus pelas maravilhas que Ele fez e faz na sua vida? Enquanto você estiver ouvindo essa música e decidir fazer dela a sua oração, fique de pé no meio da música para no final fazermos oração. A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Diga para Deus nesse momento: eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter.
medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar. Ó meu Pai, eu talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei, o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Você quer hoje louvar o nome de Deus? Você quer hoje quer ser transformado pela sua presença, pela sua santidade e desejar louvar o nome dele para sempre? Feche teus olhos, ore comigo nesse momento. Querido Senhor, muito obrigado, meu Deus, por termos a certeza da tua presença transformadora em nossa vida. Senhor, ajude-nos a contemplar a beleza da tua santidade e permitir-nos sermos transformados pelo teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, a dizer: Senhor, eu vou. Senhor, hoje eu escolhi louvar o teu nome. Que essa possa ser nossa constante oração. Senhor, ficamos felizes por essa semana estarmos sendo abençoados com a tua palavra todas essas noites. E pedimos que o Senhor continue nos trazendo para o resto dela, o finalzinho dela, que ainda estaremos tendo amanhã e no sábado. Obrigado pelas pessoas que estão aqui conosco, cada um aqui. Abençoe a sua vida e cada uma de suas famílias. É o que te peço e te agradeço hoje, em nome de Jesus. Amém.